Se você compreendeu, querido, que o papel e a função do Espírito Santo é bem diversa, e principalmente quando a gente enxerga esse processo de manifestação do Espírito Santo, a gente reconhece que o Espírito Santo, primeiro, ele alinha a nossa vida à vontade de Deus, questão de entendimento de pecado. Segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida de todo mundo, produz nesses indivíduos a natureza de Deus, que é aquilo que a gente chama de fruto do Espírito. O terceiro elemento presente na nossa experiência com o Senhor são os dons, e principalmente os dons que são produto de uma experiência entre o homem e Deus, mas principalmente destinado aos homens, para que os homens vivam um chamado. Esses dons eles têm que ser administrados com uma finalidade. Ninguém recebe da parte de Deus um dom sem que eles tenham que ser administrados com uma finalidade. E qual é a razão? A razão é como a Bíblia os nomina, ou como ela identifica que recebemos os dons. A Bíblia diz que recebemos os dons como presente, e ela acrescenta afirmando que os dons são presente dado a nós para tudo aquilo que for útil. Isso vocês sabem. Então todo dom destinado ao povo, ele tem utilidade. E qual é a utilidade do dom? Se você acredita que todo dom dado por Deus a você diz respeito a você como indivíduo, porque viveu uma vida sofrida, teve problemas no passado, esqueça. Nada que você recebe como dom diz respeito à sua história pregressa. Ou seja, não é sobre você, não é sobre seus méritos, não é sobre seu sofrimento, nem sobre sua alegria. Dons dados por Deus aos homens diz respeito à perspectiva que Deus tem no âmbito horizontal, ou seja, no mundo humano, da sua manifestação vertical. É Deus manifestando-se através do homem, para que essa manifestação faça o quê? Se distribua entre a humanidade. O texto de Efésios é muito direto ao afirmar o quê? Que aquilo que os 5 ministérios, que a gente pode chamar de dons de Jesus, se manifestam no meio do povo, eles trabalham dentro das suas 5 características para tornar os novos cristãos ou os novos discípulos o mesmo quanto aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Ou seja, pastores, mestres, taraná, que vocês já conhecem, faz o quê? Faz com que aqueles que são atingidos por esses dons sejam lapidados e processados. Quando eu falo processado, não é nada jurídico, tá? É processar, trabalhar, manipular, para que esses indivíduos estejam qualificados ou preparados para viverem aquilo que Deus os destinou. 5 ministérios. O mesmo ocorre naquilo que a gente chama de dons de Deus, que diz respeito à sua natureza perfeita, que são o fruto do Espírito, que caracterizam o homem a humanidade, né, o homem, com características comportamentais concernentes ao próprio Deus. E existe aquilo que a gente também chama de dons do Espírito Santo, que aí representam a manifestação do poder de Deus, que é Deus manifestando a sua grandeza. Então nessas 3 variantes de dons, que provavelmente a gente vai falar no próximo culto, domingo que vem, a gente nota que Deus, ele mune o homem ou a igreja para fazer com que nas diversidades presentes no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a sua natureza seja conhecida, a igreja cumpra o seu papel, ela seja preparada, lapidada, esteja madura e faça aquilo que ele originalmente pediu aos seus discípulos, que era ir e pregar o evangelho. Amém? Esse é o ponto central. Então os dons eles vão trabalhar internamente para preparo e externamente para manifestação de Deus aos descrentes ou aqueles que não conhecem a Jesus, da maneira que você quiser chamar. Compreendendo esse conceito, a gente descobre outra coisa. O dom que nos é conferido por Deus se torna responsabilidade nossa. Habitualmente, quando a gente fala de dons vindos de Deus, seja eles quais forem, nós desassociamos da responsabilidade humana, porque dom é presente, veio de Deus, então eu não tenho nada a ver com isso. Só que esse é um problema. Primeiro porque, quando a Bíblia fala sobre coisas dadas por Deus aos homens, você vê isso, por exemplo, na parábola dos talentos. Você nota que ao momento que o Senhor entrega algo aos seus servos, naquele ato de entregar, ele torna de integral responsabilidade dos servos o manuseio, a administração e o desenvolvimento desses recursos, que no caso eram talentos. Lembrando que talento não tem nada a ver com habilidade, é uma unidade monetária presente lá na cultura judaica. Quando ele faz isso, ele diz: meu irmão Ivan, meu amigo,
toma o seu talento, agora ele é seu, ele é de posse minha, que sou o seu Senhor, mas agora ele é de responsabilidade sua, que se tornou receptor desse talento. E por que é importante compreender esse conceito? Primeiro, porque se Deus te deu algo, Ele vai cobrar de você o uso desse algo. Segundo, se você recebeu algo de Deus, Deus vai cobrar de você como você administrou esse algo. E terceiro, se você recebeu algo de Deus, você nunca mais vai poder dizer foi Deus que, quando na verdade a responsabilidade é sua. Porque biblicamente a gente vê que todo profeta tem autoridade sobre o seu próprio espírito, não podendo argumentar e nem terceirizar a responsabilidade que é dele quanto aos dons e recursos recebidos de Deus. Porque nenhum profeta se move pela emoção, nenhum profeta prega através da emoção, e no caso desse texto em especial, a gente vai falar muito sobre a igreja de Corinto. Ninguém que orava em línguas podia simplesmente orar em línguas de maneira arbitrária, porque o Espírito sujeito ao profeta, e nem é o Espírito Santo, só para vocês entenderem, é o próprio Espírito do indivíduo, e por esse motivo, o uso do dom por aquele que recebeu de Deus, não pode ser gerido através de uma irresponsabilidade, ou seja, Deus me deu, mas é Ele que deu, então eu não tenho compromisso nenhum com as coisas que eu faço, está errado. E qual é o problema em relação a isso? Porque habitualmente você recebe dons, porque você faz parte da igreja, vocês os receberam. Se você negligencia o uso do seu dom, não foi Deus que se calou, foi você que deixou de usá-lo. Primeira coisa. E segunda coisa, se você usa esse dom de maneira irresponsável, não é Deus agindo de forma irresponsável, é você agindo de forma irresponsável, porque a finalidade dos dons é o quê? Manifestar a natureza de Deus. Agora me responda, Deus é perfeito ou é imperfeito? E de forma unânime vocês vão me dizer o quê? Que Deus é? Agora me responda uma segunda coisa, o Espírito Santo de Deus, que é o responsável por nos dar dons, ele se move pela desordem ou pela ordem? Ele se move pela ordem. Quando a gente sabe que o Espírito Santo fez alguma coisa, não há desordem, existe a ordem, ou seja, é perfeito conforme a sua natureza. Qualquer coisa desarticulada que ocorra através ou pela irresponsabilidade do uso dos dons, é de responsabilidade de quem? Nossa, amém? Para te ajudar, eu já fiz essa pregação acho que há uns 2 anos atrás, sobre falar em línguas. Você pode falar em línguas no momento que você quiser? Sim. Não, pastor, o Espírito Santo tem que tocar em mim para que eu ore em línguas. De jeito nenhum. A partir do momento que você recebeu o dom de línguas, você pode orar em línguas em qualquer momento, porque você não precisa ser despertado para orar em línguas. Pregar não é um dom? É profetizar. Então eu tenho que ficar esperando para que Deus me use para falar com vocês? Não, Ele já me chamou e eu tenho que fazer o quê? Me preparar e estar apto para usar o meu dom para tudo aquilo que for útil. Eu oro em línguas para tudo aquilo que for útil. Eu profetizo para tudo aquilo que for útil. Eu curo um enfermo para tudo aquilo que for útil. Todos os dons que recebemos da parte de Deus foram nos dados e se tornam responsabilidade nossa, a sua gestão e a sua utilização, ou seja, nos momentos que eu vou me apropriar desses dons, não uma apropriação irresponsável, uma apropriação responsável. Eu não vou poder dizer Deus me mandou fazer isso ou aquilo, ou apenas usar o dom quando Deus me manda fazer isso ou aquilo, porque o dom se torna nosso, somos nós que devemos aprender a utilização de cada um dos dons e servir ao corpo da igreja, ou mesmo servir aqueles que estão lá fora, de acordo com aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus te deu o dom da hospitalidade, você só vai usar o dom da hospitalidade quando Deus tocar no teu coração? Não, você vai usá-lo em todos os momentos. Naturalmente você foi capacitado a ser hospitaleiro. Imagine você, existe o dom da gestão. A Bíblia chama de dom de presidir, Romanos capítulo 12. Imagine você, que você foi colocado numa posição de liderança na parte burocrática da sua comunidade ou do projeto que Deus colocou você para trabalhar nele. Aí o que acontece? Você espera de Deus que Ele fale com você para que o seu dom de presidir seja ativado ou se torne funcional.
Como vai se desenvolver esse projeto que Deus te deu? Em plena desordem, porque se você precisar ser tocado pelo Espírito para usar do dom, em alguns momentos, ou talvez durante um mês, ou num período de frieza espiritual, você não vai sentir nenhum arrepio na espinha, para que o dom se manifeste. Então esse projeto que Deus colocou na sua mão vai ir por água abaixo. E sabe normalmente o que as pessoas dizem? Deus não tocou em mim para que eu usasse o meu dom. Mas eles só fazem isso para orar em línguas, para curar enfermos ou para profetizar. Mas todos os dons são ativos nas nossas vidas de maneira ininterrupta. Porque Deus fez o quê? Toma, filhão, agora vai lá e usa o dom. Eu vou voltar e vou cobrar de você. Então o seu dom, aquele que você entende que Deus te deu, é de responsabilidade sua. E pare de terceirizar isso. Pare de dizer, Deus parou de me usar, Deus parou de falar comigo. Foi talvez você que parou de ser usado, e foi você que parou de ouvir o que Deus estava falando. Não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver com você. Porque na parábola dos talentos, o que o Senhor faz? Ele volta depois de um tempo e pergunta, e aí, o que vocês fizeram? Ele não fica lá, e aí Ivan, usa o talento que eu te dei. Ô Ivan, acorda meu irmão, usa o talento que eu te dei. Por que você não está usando o talento que eu te dei? Deus nunca fez isso. Você vê em algum momento Deus fazendo isso? Na história bíblica, ninguém que recebeu um dom ficou sendo provocado por Deus para usar o dom. Ninguém. Mas a cultura moderna que mistificou o uso dos dons, espera uma experiência mística chamada de espiritual para que Deus o use. Isso não existe. Se você tem o dom de evangelizar, porque é um ministério e você é um evangelista, você não tem que esperar Deus tocar em você para você usá-lo. Você tem que pregar a tempo e fora de tempo a todos os que passarem por você, porque o dom ele não fica inativo esperando Deus dar um cutucão. O dom ele é permanentemente ativo, ou pelo menos deveria. O problema somos nós na gestão do dom e no uso dele. Compreendendo que esse dom é de nossa responsabilidade, muda a figura. Logo, tudo o que deixa de acontecer e que esteja ligado àquilo que Deus te deu como dom, é você que está negligenciando, e não Deus que parou de falar. É você que aceitou o esfriamento, é você que extinguiu o Espírito, é você que resistiu ao Espírito, é você que fez a coisa ruim acontecer, e não Deus. E é importante frisar novamente, Deus ele é o quê? Se você me disser que foi Deus que parou de falar com Deus, você está acrescentando uma imperfeição à natureza de Deus. Isso não é tolerável, isso não é bíblico e nem faz parte da estrutura teológica que a gente carrega, porque a gente acredita na infalibilidade de Deus, nós acreditamos na inerrância bíblica, nós acreditamos que Deus não retroage, nós acreditamos que Deus não desiste de algo, nós acreditamos que Deus não se arrepende de nada. Se Ele te deu um dom, Ele não se arrependeu quanto ao dar o dom para você. Então por que Ele não te provoca a usar o dom? Porque não é Deus que nos provoca, somos nós que nos apresentamos e permitimos que esse dom seja usado, amém ou não? E já vou de antemão acrescentar, se você crê que Deus te deu um dom, e você não tem vivido de acordo com o dom que Deus te deu, ou você não está usando o dom que Deus te deu, no nome de Jesus, querido, essa é uma noite para você ser despertado e acordar quanto àquilo que Deus espera de você. Para de esperar o cutucãozinho do Espírito. Um exemplo simples, e a gente vai chegar, é sua introdução. Exemplo simples. Nós recebemos a visita do profeta Amaro. E normalmente quando a gente recebe visita de profetas, o povo fica impressionado. Porque o profeta não ficou de joelho, ele não ficou plantando bananeira, ele não ficou lá na sala escondido, no escuro, sozinho, de olho fechado, colocou alguma coisa, não sei lá, fazendo jejum. Ele estava comendo churrasco à tarde, foi para o hotel, tomou um banho e veio para o culto. Eu acho que aquele homem não foi consagrado o suficiente. Aí ele chega, faz o quê? Deus mandou te entregar isso, Deus mandou te entregar aquilo, Deus falou isso, Deus fazia aquilo. Como pode? Eu acho que ele passou um ano inteiro jejuando para que quando ele viesse aqui ele pudesse comer o churrasco e depois vir para o culto ser usado. Não, ele entendeu que o dom não pode ser interrompido. Por isso que a Bíblia pede para que a gente seja revestido do homem interior e viva uma vida espiritual. Porque qualquer coisa que a gente use como justificativa para que o nosso espírito não esteja realmente sendo movido por Deus, é simplesmente desculpa de ser humano, porque o Espírito Santo ele quer se manifestar através de nós. Somos nós ou que o extinguimos, ou somos nós que o resistimos. Mas na teologia comum,
a gente entende que o misticismo define a manifestação do Espírito. Então a gente tem que criar o quê? Um ambiente, a gente tem que criar uma luz propícia, ou uma canção exata, que vai mexer com a nossa alma. Muita gente se move pela alma, fala pela alma e acha que é dom, mas não é. Porque o dom não precisa de estímulo emocional, o dom não precisa de circunstância adequada, o dom não precisa de nada. Uma pessoa pode muito bem profetizar para você sem estar chorando, sem estar fazendo escândalo, sem fazer nada de extravagante, simplesmente dizendo: Deus te mandou dizer isso, isso e aquilo. Dá 3 tapinhas nas suas costas e fala: Deus te abençoe. Aquilo não foi uma profecia porque eu não senti de forma alguma. Nós que criamos a ideia que a profecia ou a manifestação do dom é uma experiência emocional, mas isso é fruto da nossa carnalidade e não da natureza de Deus, porque Deus é perfeito e Ele não tem o componente emocional como o nosso para certificar que aquilo veio de Deus ou veio dele. Nós é que precisamos, e esse erro é mais comum do que parece. Então entenda, se você recebeu algo da parte de Deus, se você recebeu um dom, se você foi chamado por Deus para cumprir uma função dentro do plano dele, você com certeza tem, você não foi chamado para se mover de forma emocional, e muito menos foi chamado para ter uma experiência mística com Deus. Assuma a sua parte na equação, assuma a sua responsabilidade, porque o Espírito Santo não se apartou de você, o Espírito Santo não ficou mudo, o Espírito Santo não ficou nada, é você que tem extinguido, é você que tem evitado ou ignorado essa manifestação, mas entendendo que é de responsabilidade sua, no nome de Jesus, seja despertado nessa noite, para ter uma consciência do que é realmente ter um dom da parte de Deus, e não buscar uma experiência mística, humanizada, ou simplesmente folclórica, de algo que Deus pode ou não fazer, porque isso é uma característica nossa, e não divina. Eu senti um arrepio na coluna, aí eu fui falar com o Furtado, Deus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Misericórdia! Está amarrado, está louco? Tem muita coisa ainda para viver com Deus. Mas eu senti, pastor, tenho certeza que veio de Deus, porque toda vez que Deus fala comigo, eu sinto um negócio na minha espinha. Pode ser um monte de coisa, bico, papagaio, hérnia, talvez não seja Deus. Aí eu senti um choquinho, eu tenho uns problemas na minha coluna, às vezes dá um choquinho e não é Deus. Normalmente eu vou lá, peço pro Edinho lá fazer uns alongamentos, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Por que eu tenho que falar que o choquinho na minha coluna foi o Espírito Santo? Não, porque é um momento espiritual. Ser espiritual não tem nada a ver com misticismo. E aí entra a grande ironia. O apóstolo Paulo, tratando das questões dos dons junto aos coríntios, na igreja de Corinto, diz: entre vocês tem uns espirituais, como haviam aqueles que se diziam discípulos de Jesus. Não sou nem de Paulo e nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Jesus, sou de Cristo. Eles se consideravam acima dos discípulos dos apóstolos. Havia isso, a gente não vai entrar nessa temática, porque era uma discussão sobre qual era o melhor discipulador. No fim das contas, o apóstolo Paulo já resume no texto de Corinto: não importa de quem você é, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, e ponto final. Ele é o que pode fazer crescer, e não aquele que te apresentou a palavra. E aí fica claro, o mesmo acontecia nos aspectos espirituais, e o apóstolo Paulo fala: no meio de vocês tem uns caras aí que acham que é espiritual. Se eu não me engano está no capítulo 3 de 1 Coríntios, mas a gente nem vai usar o texto de referência, é mais para vocês ficarem sabendo. Ele fala: vocês que se acham espirituais, que quer orar em línguas toda hora, que quer... Calma, respira. Às vezes é mais fácil você falar na língua conhecida por todos do que orar em línguas, porque pelo menos você vai edificar as pessoas e vai ser clara a edificação e muito mais útil. Então para de dizer que você é espiritual por isso que você se move no manto, quando na verdade a espiritualidade não se define por esse manto, que às vezes é mais irracional do que de fato compreendido de maneira espiritual. Essa construção sobre os dons nos ajuda a ter uma clareza sobre o nosso papel, amém ou não? Então entendemos isso?
O que a gente tem como promessa? No final dos tempos, todos nós seríamos acometidos de um negócio chamado Espírito Santo, uma doença maravilhosa que vai acompanhar a gente até o último dia das nossas vidas, vai nos dar experiências espirituais maduras e vai nos dar capacidade de compreender as diferentes dimensões do mundo, aquilo que chamamos de horizontal e aquilo que chamamos de vertical. Isso foi profetizado por Joel, foi novamente confirmado na pregação de Pedro em Atos capítulo 2, e a gente reconhece que espiritualidade ou dons espirituais e a igreja caminham juntos, são necessários, e eu posso dizer que os pés da igreja são os dons. Só que o meu problema é, quando uma pessoa se torna pé, os dons, mas são imaturos, normalmente eles tropeçam ou na sua vaidade, ou no seu orgulho, ou em outra característica humana, que impedem a igreja de ser tudo aquilo que ela foi chamada para ser. E aí vem a necessidade de entender o que de fato é ser espiritual, o que de fato são os dons, e como nós temos que nos mover. Estamos juntos, amém ou não? E eu não estou falando isso para te frustrar e dizer, pastor, você quer que eu abandone o dom? Não, eu quero que você amadureça. Porque uma igreja madura, cheia de dons, é uma igreja que voa. Uma igreja imatura, cheia de dons, é uma igreja que tropeça. As crianças bebem leite, os adultos comem alimento sólido. Deus não chamou crianças para ir para o campo, Deus chamou adultos para irem para o campo. Se você tem dom, glória a Deus, amadureça para que esses dons sejam excelentes e cumpram o seu papel espiritual e sobrenatural que eles foram chamados a exercer e executar nessa terra, amém ou não? Então aplauda o Senhor por isso. Só para falar que eu não usei versículos, só para vocês não poderem falar que eu não usei versículos, apesar de eu ter citado alguns, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2, no versículo 2 nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 4, extremamente famoso, todos vocês conhecem, e diz o seguinte: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que Então você vê ali a marcação sobrenatural da presença de Deus são os dons. Joel capítulo 2, no versículo 28 até o 32, lembrando que a profecia originalmente foi de Joel e não de Pedro, em Atos capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Segura um pouquinho, Aline, por favor, no 28. Você vê a pluralidade e a necessidade sendo apresentada nesse texto. Todos os grupos de indivíduos, sem distinção, eles vão receber uma porção dos céus para aquilo que for útil e necessário. Não há, dentro da natureza bíblica, ou da comunhão dos santos, ou da igreja, exclusivismo. Tem o clero, que seria eu, como pastor cheio de dons, e vocês, como pessoas comuns, nenhum dom. Não se define a distribuição de dons entre clero e leigos. Na verdade, os dons são distribuídos para todos os santos, reconhecendo o que a Bíblia chama de sacerdócio universal dos santos. Todo crente tem dom, todo crente foi chamado para exercer o sacerdócio, por consequência disso, todos nós temos uma função e um papel. O que talvez seja necessário é um amadurecimento, amém ou não? Tudo bem? Vamos continuar lendo. E também sobre os vossos servos e vossas servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Aí já está até falando do fim da história da igreja. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ok? Amém, queridos? Aqui você vê um resumo rápido e instantâneo praticamente da história da igreja. Ela inicia com derramamento, vai haver dons distribuídos com uma finalidade, e no fim vai ter o Apocalipse, que vai ser o fechamento da história da humanidade, onde aqueles que forem resgatados por Deus vão viver para sempre, ou aqueles que sobreviverem vão viver para sempre com o Senhor. O ponto central é: os dons foram distribuídos de maneira homogênea,
ou seja, de forma igual para todos nós, diferindo apenas um detalhe: maturidade. Todos os que amadurecerem no seu chamado não precisam de experiências místicas para serem usados por Deus, ok? Então, quando você fica surpreso com um profeta, que é o que mais surpreende a gente, não fique assustado, aquilo é simplesmente maturidade. O dom dele não é, o dom de profecia dele não é maior do que o dom de profecia de qualquer um aqui, que foi chamado no ministério profético. O que difere é que ele é maduro e talvez você ainda não seja. E o cumprimento, a finalidade e o propósito dos dons é igual. Talvez ele, como um profeta para as nações, viaje para outros lugares, e você, como um profeta local, vai ficar aqui na sua cidade ou na sua igreja local servindo, mas no fim é a mesma coisa. Ah, mas eu queria um chamado para viajar pelo mundo. Vou te dar uma outra dica: a quem mais é dado, mais é cobrado. Às vezes você quer voar com as águias, e você se esquece que aonde as águias voam, você não vê tantos outros animais voando junto, aves, né? Normalmente ela está lá sozinha. Quando você diz que quer ser usado por Deus, quer ser cheio dos dons e quer cumprir a missão, você olha aeroporto, vídeo, like e um Instagram lotado de gente. Isso não é ministério. Ministério é quando você cumpre o propósito e executa aquilo que Deus te deu. Isso é ministério. E talvez a superexposição da imagem de um indivíduo cause mais dano do que benefício. Porque janela grande chama mais atenção para pedrada. Janela pequena, por ser talvez difícil de acertar, as pessoas ignoram. Então preste atenção quanto a isso. Eu quero, calma. Não pense sobre si mais do que você realmente deveria pensar. Se ponha no teu lugar, não de forma, eu sou um pobre coitado, não, fui chamado por Deus, eu sou eu e pronto, acabou. Se eu vou pegar na minha igrejinha, na minha igrejona, na minha mega igreja, na mega church, num ministério de milhões de pessoas, não interessa. O que interessa é que eu estou vivendo o chamado, estou vivendo o propósito, e Deus vai dizer: esse é o meu filho, quem eu tenho prazer, entra para o gozo do seu Senhor. É isso que a gente tem que querer ouvir. Aquilo que as pessoas fazem, aplausos ou qualquer outra expressão de reconhecimento do nosso uso ministerial ou do nosso dom, tem que ser esquecido por nós de forma urgente, amém ou não? Se eu entendi que a distribuição dos dons é igual e principalmente não há ninguém que fixe em um dom, nós agora temos que entender, como eu já tratei desde o início, a compreensão desse mecanismo. O dom não é místico, ele é espiritual, e saber distinguir as duas coisas é muito importante. E o segundo, mesmo sendo espiritual, quando lhe foi confiado, ele se torna responsabilidade sua. Ser usado ou não por Deus é de sua íntegra e total responsabilidade, não podendo ser terceirizado para ninguém e nem esperar um frio na espinha para que ele seja usado. Por quê? Porque Deus, ao te entregar algo, Ele te confia. Pastor, mas Deus ele tem que falar comigo. Até onde eu lembro, no culto passado a gente falou que o Espírito Santo faz o quê? Ele reside dentro de quem? O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Você precisa de um toque de Deus para você ser usado? Não, Ele já está dentro de você. O que você precisa é se mover e não ser tocado. Porque o toque aconteceu quando você se converteu. Porque você acha que você decidiu por Jesus por conta própria? Não foi. O que ocorreu é que talvez você, abandonando o seu chamado, voltou para as velhas obras, ou caiu da posição que você estava. Aí que mora o grande perigo para aqueles que foram chamados. E se nós queremos uma igreja forte, principalmente capaz de viver tudo aquilo que ela foi chamada, nunca mais se esqueça disso. Não existe temporada boa e ruim, o Espírito Santo está mais fraco hoje. Não é energia, é uma pessoa. A gente já tratou disso. O Espírito Santo não é um recurso energético que você tem ali na tomada, ou uma bateria que você tem que dar um choque. Não pense no Espírito Santo como uma força, pense no Espírito Santo como uma pessoa que te ministra diariamente, se comunica com você diariamente, fala no seu interior e te move, ou pelo menos te incita a mover.
mas nós não precisamos ser incitados, na verdade nós precisamos ser controlados, e naturalmente o dom vai se revelar, o dom vai se manifestar, o dom vai fluir de forma espontânea. Todo mundo que me pergunta fala: pastor, como eu vou viver meu chamado? Viva a vida com Deus. O seu chamado não é um objetivo, é uma consequência de uma experiência pessoal com o Senhor. O seu chamado não é algo que você precisa que alguém vai lá e te empurre, te dê um título, joga um óleo na sua testa. O que você precisa é reconhecer que a sua vida com Deus vai testificar o seu chamado e você vai vivê-lo. Num tal lugar vão me reconhecer. Eu também te reconheço, seu nome não está suficiente. Não, mas eu quero um cargo que reconheça o meu chamado. Não pense assim. Isso é tornar humano e carnal aquilo que deveria ser espiritual. A manifestação do dom é natural. Você não precisa de outra coisa senão uma vida verdadeira com Deus para que o seu dom se manifeste. Porque é assim que os maduros se movem. Eu não prego aqui porque eu recebi um insight. A pastora até, de alguma maneira, apresentou a realidade de ontem, do culto de mulheres. Ela falou: amor, estou indo lá fazer a palavra, mas Deus não falou nada. Eu falei: vai lá e escreve. Mas o que eu vou fazer? É profecia, pregação é profecia, tá? Não, é charamanás que é profecia. Não, tudo aquilo que fala da parte de Deus profetiza, seja o pregador ou aquele que revela. Ambas as manifestações são profecias. Vai lá e escreve. O Deus vai usar você, sendo bíblico, sendo fundamentado e sendo verdadeiro. Deus vai se apropriar daquilo e vai manifestar a natureza dele. Aí voltando para casa, ela fala: nossa, Deus falou comigo. A palavra está uma bênção. Não sei sobre as mulheres que vão vir no culto, mas comigo já está funcionando. Então quer dizer que foi espiritual, foi da parte de Deus, foi uma palavra inspirada, ponto. Ela não sentiu esse frio da espinha, não chorou, não ligou uma música, não ficou rodando. Se vocês vissem como eu faço a palavra, vocês iam achar que eu sou carnal. Eu estava sentado na mesa só repassando o texto aqui, repassando na verdade os pontos. Eu olhando o quarto gol de São Paulo em cima do Flamengo. Deus era bom ali naquele momento. Meu computador aberto, a esposa ouvindo o louvor, a Raiz, porque eu também estava ouvindo. Eu estava assistindo o jogo do São Paulo ganhando, eu estava ouvindo a Raiz. Agora você não é mais flamenguista, não, vem? Não, né? O momento é oportuno para você falar que você não é mais flamenguista. Vendo só o finalzinho do jogo, ouvindo o louvor da pastora, ouvindo uma pregação no meu computador e escrevendo. Na verdade eu não deveria fazer dessa forma, mas eu estava fazendo assim. E eu estava sentindo aqui: esse negócio vai ser benção, esse culto. O povo não vai gostar muito de ouvir, mas vai ser benção. E escrevendo os pontos que Deus estava me mandando escrever. Pastor, mas você não tem que se trancar no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo este lugar. Não. Por que não? Porque você não é espiritual? Não. Porque eu sou honestamente maduro. Então você pode viver uma vida carnal? De forma alguma. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. O mundo não pode me afetar. E essa é a principal característica do maduro. O maduro anda nesse mundo e não é afetado por ele. O maduro anda na lama, mas as penas continuam brancas. O maduro consegue, de alguma maneira, conviver com esse ambiente corrompido sem se corromper. E isso não afeta a manifestação dos seus dons. O imaturo precisa de um ambiente propício. Não que eu não tenha os meus momentos com Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a manifestação dos dons não precisa de uma circunstância, porque ele já está em mim, o Espírito, o dom já me foi confiado. O que eu preciso é ter coragem de manifestá-lo e não criar um ambiente para que isso seja possível. Você está entendendo? Amém ou não, querido? E é importante vocês entenderem, porque eu estou tratando todos vocês como maduros. Porque o apóstolo Paulo, a tratar com a igreja de Corinto, fala assim: eu não posso tratar vocês como maduros, então eu vou falar com vocês como criança. E sabe com quem que ele estava falando? Com os que se chamavam de espirituais. Os espirituais de Corinto, que enquanto ele estava pregando, estava orando em língua e causando aquela confusão, ele fala: eu não posso falar vocês como maduros, mas como acarnais, afirmando que mesmo que eles se considerassem espirituais, eles não eram de fato, porque ainda eles se deixavam levar pelo seu próprio espírito.
não o de Deus, o santo, o seu próprio espírito. Na verdade, ele faz uma afirmação: as suas emoções ainda te afetam demais e vocês não conseguem ter equilíbrio para a manifestação dos dons. A maturidade cristã provê para nós essa experiência completa. Estamos juntos, amém ou não? Eu estou te ajudando, querido, não estou querendo te frustrar não. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 32. Nós vamos orar no final do culto, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vou esconder esse álcool aqui, que eu estou meio agitado, com medo de tomar ele no lugar do chá. Diz assim o texto: e os espíritos dos profetas, falando de forma coletiva, plural, tá bom? Não é que a gente tem um monte de espírito aqui, misericórdia. Se tem, é dois, é o nosso e o santo. Não vai botar um terceiro aí que já é, né, da outra coisa lá, e aí não dá para coabitar no mesmo ambiente. O Espírito Santo e o de Satanás não está no mesmo espaço. Os espíritos são os nossos, coletivos, dos profetas, de todo mundo. Eles estão sujeitos aos profetas, amém? Então ninguém dotado do dom, ele se move de maneira emocional ou imatura, ele controla isso. Ele consegue administrar suas emoções e não se permite ser movido de maneira descontrolada. Estamos juntos, amém não, queridos? Quando você estiver lá vivendo o seu chamado, falou: pastor, lembra aquele culto lá? Não dei muita moral porque eu era meio imaturo, mas agora eu entendo. Glória a Deus por aquilo que você falou lá naquele dia. Depois a gente conversa daqui uns anos, tá? Ou meses ou semanas, espero dias, né? Que você já amadureça mais rápido, mas só para você entender. Então não desconsidere, querido. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6 e 7, por favor. Olha o que diz o texto: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Ela é dada, entregue, confiada, depositada. Amém ou não? Vou contar uma experiência minha que eu tive com a pastora quando nós nos conhecemos, quando eu a pedi em casamento. Vocês já sabem da história, mas eu vou trazer dentro do viés do dom. Eu estava num culto pentecostal, porque a igreja que eu congregava era assim, mover assustador, eu chorando muito, aquela experiência emocional que é um culto pentecostal, e é boa, gostosa, você chora na presença, é um negócio maravilhoso. O Espírito Santo fala comigo sobre pedi-la em casamento. Ele fala: Arthur, você vai lá e vai pedir a sua esposa em casamento. Eu questionei Deus 3 vezes para que eu tivesse certeza, porque eu achei absurdo o que ele estava pedindo para eu fazer, e eu fui até ela. Só que eu fui até ela, já não fui lá todo emocionado, eu fui até ela equilibrado. Eu havia chorado, não estava com a cara das melhores. E você sabe que num culto pentecostal, quando você chora, é choro, é inchaço, é aquela coisa horrível. Eu fui até ela naquele estado, mas o que me moveu não foi a minha emoção, na verdade foi o meu ceticismo, porque eu queria ver de fato aquilo resolvido para que eu tocasse a minha vida. O que me assustou depois foi o fato dela ter aceitado, porque Deus já havia falado para ela para que ela deveria aceitar o meu pedido de casamento. Nós não nos conhecíamos, vocês sabem da história, éramos desconhecidos um do outro, apesar de estarmos na mesma igreja. Eu cumpri aquilo que Deus me pediu, mas eu não fiz nada para que ela se emocionasse com aquilo que eu estava dizendo. Deus mandou: recantanai, eis que te digo, levante e fique de pé, filha de Deus, pego na sua mão e te digo agora, este é o seu varão, aquele que foi separado desde antes de existir, como substância informe, para que se torne o companheiro da sua vida, conjugando vocês dois como um só corpo. Receba agora. Não, eu estava lá, falou: Deus mandou falar um negócio que para mim não tem sentido. Ele falou que era para te pedir em casamento. Foi isso que eu disse. Ela falou assim, ela chorou, porque ela estava já chorando, porque era um culto pentecostalzão, daqueles do bom. Aí eu falei: pronto, ela vai fugir, vai chamar de tarado. Não, ela falou: Deus falou comigo que você ia pedir e era para eu aceitar. Eu falei: beleza, Deus abençoe. Fui embora. Foi isso, né, lindona? Literalmente. Acabou a nossa história. Não teve mais nada, pastor. Não, eu voltei para minha cadeira, fiquei estático. Falei: mano, o que eu fiz? O pastor vai vir aqui, vai mandar eu. Nossa, vai dar polícia, eu acho. Não, foi só isso. 7 meses depois a gente começou a conversar. Muito tempo depois. Não foi uma experiência imatura, foi madura. Da minha parte, até da dela, apesar do tempo de conversão dela, na época,
ainda não ser tão grande assim. Mas a forma que a gente reagiu, a gente não mistificou, não tornou aquilo algo surreal, foi simples. Algo que Deus pediu para falar, era uma revelação, uma profecia, no aspecto de revelação, eu falei, ela também tinha uma para mim, que era o sim, glória a Deus, estou noivo, mas não entendi o que está acontecendo, voltei para minha cadeira, sentei, não orei mais em nada, fiquei só sentado, falei, não acredito que eu fiz isso. E ela, não sei qual foi a reação dela, eu nunca perguntei depois, sei lá, se ela, falou, o senhor está amarrado, não sei o que ela falou, talvez, mas ela falou, está amarrado, podia ter falado, sai no nome de Jesus, amarrou, fiquei preso nela, aí nunca mais pode me abandonar, foi isso, aí ficamos e estamos muito felizes por sinal, e aí a vida continuou, mas não foi imaturo, não foi algo que envolveu a minha mente, as minhas emoções, apesar de ser assustador. Acho que eu compartilhei com a minha mãe depois, eu falei com você, mãe, sobre isso? Falei? Nem lembro, então eu falava tudo para a senhora, então eu falei, minha mãe está ali atrás, dá um tchau, mãe, se ninguém sabe que você é minha mãe, ela é a minha mãe, Dona Clotilde, tá? E não tem nada a ver com Chaves, antes que você faça piada na sua mente, tá? Ela nasceu antes do Chaves, tá? O quê? Se a gente fosse perguntar o nome das nossas mães aí, ia dar ruim. Vai deixar quieto, mãe não se brinca. Só o filho que pode brincar com a mãe, Eu posso brincar com a mãe, os caras estão revoltados ali. Pastor zona a mãe dele. Sempre fiz isso, mãe? Sempre, Fiz piada com você nem liga, Mas você vai se ligar, você vai continuar sendo seu filho, não ia mudar nada, você ainda tem que me amar ainda, do mesmo jeito. Só não pode desrespeitar, senão eu morro cedo, Honrar pai e mãe para que se prolongue os dias da sua vida. Quero viver até os 80 e pouquinho aí, então eu vou continuar honrando, glória a Deus. Então, você entende que o que eu quero dizer, quebrando o gelinho aqui, é que a nossa experiência com o dom, ela nunca é irracional, ela é racional, ok? Como eu estou aqui pregando, controlando até a velocidade do culto, uma piada, acelero a informação, reduzo, faço você refletir repetindo o assunto 2 ou 3 vezes para que haja um processo reflexivo, você está dominando, não é Deus que está falando, de forma alguma, é Deus que está falando, porque o produto daquilo que se manifesta através de mim, não é meu, é de Deus, Ele é o autor e o consumador da fé e da palavra, não o Arthur, até porque se fosse eu, muita coisa ia ser diferente, porque a minha natureza ia afetar a estrutura, mas a Bíblia, como ela é produto da natureza de Deus, ela é perfeita, inerrante, tudo aquilo que Deus é, mas a velocidade da pregação, ela pode ser controlada por mim, uma brincadeira, uma fala, qualquer coisa, mas isso não exime Deus, porque Ele é a fonte que transborda, mas o canal que manifesta esse transbordar sou eu. Essa tem que ser a nossa compreensão sobre a manifestação dos dons. Estamos juntos, amém ou não? Pastor, mas ao fazer isso não é humanizado aquilo que deveria ser sobrenatural? De forma alguma, porque a Bíblia fala que Deus deu no texto de capítulo 2, no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Isso se chama singularidade. Cada indivíduo possui uma característica própria e o Espírito se apropria dessa singularidade para que a natureza de Deus se revele. Fazendo o quê? Cumprindo o propósito e realizando aquilo que ele foi chamado para fazer, ou seja, sendo útil. Estamos juntos, amém ou não? Entendemos? Então você é o tal do profeta que tem domínio. Se você quer orar em línguas agora, conforme os ensinos do apóstolo Paulo, se for o caso, ele pede, se alguém está profetizando, que a igreja ore em línguas em voz baixa. Alguns movimentos cristãos falam que isso é vida no Espírito, mas na verdade é ensino básico de dom. O dom pode ser controlado. Pastor, você está fazendo piada com o Espírito, você está blasfemando? Não, eu estou orando em línguas mesmo. Em todas as vezes que eu orei em línguas aqui, foi uma oração em línguas. Mas não pode, você não sentiu nada, não teve arrepio, não teve a música, não baixou a luz, não teve o... Não precisa. Eu deveria, ou você deveria, ou nós deveríamos ter total controle sobre o uso do dom. Não que você esteja controlando a Deus, mas porque você está honrando o dom que você recebeu da parte de Deus. Você manifesta esse dom em todos os momentos que forem pertinentes, como um cristão maduro, ou um profeta maduro. Uma vez eu peguei os presbíteros, juntei
os diáconos e os presbíteros, eu falei assim, ó galera, agora eu quero que vocês profetizem na vida dos diáconos. Vocês lembram? Ai pastor, Deus não falou nada. Vai lá e profetiza então. Não, mas eu não tenho que sentir. Não tem que sentir nada. Não é uma sensação, é a manifestação de um dom. E eles ficaram assim. Uma vigília, eu chamei os presbíteros e falei, galera, na vigília, anda aí pelo salão e vai profetizar para algumas pessoas que Deus vai te mostrar nesse salão. Não, isso não é manipular a fé de forma alguma. O dom não é seu, o talento não é seu. Não é meu, mas foi dado a mim, então é responsabilidade sua. Eu tenho um gatinho novo chamado Faísca. Se eu falar, cuide do Faísca para mim, eu estou indo viajar. Enquanto o Faísca estiver na sua mão, você tem que limpar a sujeira dele, você tem que dar comida para ele, você tem que zelar por ele de forma completa. E quando eu chegar, eu quero que você entregue meu gato vivo e inteiro, bem alimentado. Enquanto ele estiver com você, ele é responsabilidade sua. Quando eu voltar e pedir, devolve o Faísca para mim, no momento que você me dá o Faísca, ele é responsabilidade minha. E vai acontecer isso. No dia do arrebatamento da igreja, Deus vai falar assim, ó, vem, mostre-me as suas mãos. Você vai ter que mostrar suas mãos estão cheias ou vazias. Esse julgamento dos dons, ou julgamento das obras, diz respeito ao uso dos dons. Você nunca ouviu falar sobre isso? Que a gente vai ter 2 julgamentos, um salvífico e um de obras. Se a sua obra for de feno, de palha, ela vai ser consumida. E quem vai ser responsabilizado pela fragilidade da obra? Deus? Não, Deus criou o mundo, Deus criou tudo, e tudo que Ele criou, Ele sustentou com a sua própria mão, ou com a sua própria palavra. Mas aquilo que Ele deu para você, é você que tem que sustentar. Aquilo que Ele confiou a você, é você que tem que sustentar. Ele te deu um dom de presidir e te confiou um ministério. Não vem falar que a responsabilidade é do furtado que não sabe tocar violão direito. A responsabilidade é a sua, que aceitou o cara que não sabe tocar direito. Não é de Deus. Mas dom de presidir, sim, é um dom. Romanos capítulo 12, já falei sobre ele hoje. Como tantos outros dons existem. Você tem que entender que se Deus te confiou algo, você tem que mostrar serviço. Não pode ficar deslumbrado com um dom e nem ser negligente quanto ao seu uso, porque você vai ter que prestar conta disso em algum momento. Cadê o dom que eu te dei? Eu fiquei desacorçoado na igreja, decepcionei com você, pastor, e a culpa é sua que eu não usei. Deus não vai perguntar se vocês tiveram eu como pastor e eu sou responsável pela sua fraqueza. Deus vai perguntar, você foi um covarde. Ou talvez vai dizer, você não soube se submeter para aprender e está aí justificando que é o pastor que teve que te tirar do uso do dom. Não, você que não quis amadurecer para que o seu dom não fosse um circo. Aí você vai entendendo o processo de maturidade e o uso do dom. Amém, querido? Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja precisa de homens e mulheres maduros o suficiente para empregar os seus dons junto ao corpo da igreja, para que haja amadurecimento, crescimento e consequentemente fertilidade. A igreja não é fértil sem que os envolvidos não sejam maduros e manifestem os dons de maneira madura. A igreja não prospera em crescimento numérico se os envolvidos não se tornam ramos saudáveis, para que os seus dons dentro dos ciclos de poda e de limpeza não cresçam e aumentem a sua produtividade. O aumento da produtividade do ramo é fruto da intervenção do agricultor, que faz o quê? O limpa, o poda, para que ele aumente a sua extensão e consequentemente, com um ramo maior, aumente o número de frutos presentes nesse ramo. A maturidade está ali, e no uso do dom é extremamente urgente que saibamos usar os nossos dons de maneira capaz e equilibrada, para que Deus realize tudo aquilo que Ele deseja fazer no meio de nós. Amém, querido? Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 14, agora no primeiro verso e no verso 12. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o do profetizar. Nesse caso não é a revelação, é a pregação. Se tornem capazes de pregar a palavra para o maior número de pessoas que não conhecem essa palavra. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procure abundar neles. Para qual finalidade? Para
Se é para edificação da igreja, um dom ele opera para edificação de maneira desajustada e desorganizada? Não. Se é para edificação da igreja, um dom se move provendo escândalo ou realizando um escândalo? O Espírito Santo é de confusão? Você começa a perceber que todas as falhas acontecem por quê? Porque nós não estamos prontos. Tem a ver conosco. E no verso 1 fala sobre zelo, que a gente leu. O que é zelo? É cuidado. Zelo diz respeito à maneira responsável que você os procura. Se você quer realmente os dons espirituais, faça isso de forma equilibrada, madura. Faça isso de uma maneira que realmente o uso desses dons provoque aquilo que Deus deseja que exista dentro da igreja, que é crescimento, amadurecimento e lapidação. Ninguém pode dizer que fala no nome do Senhor sem que ele possua as próprias características de Deus, só se você for a jumenta. Fora isso, obrigatoriamente, a natureza de Deus precisa estar em você, porque é um componente que reflete quem Ele é. Se o Espírito Santo não é de confusão, a Bíblia pede para que, quando profetizem, sejam as profecias de línguas estranhas ou estrangeiras, dependendo do momento, tenha intérprete, primeira coisa. Segunda coisa, que não sejam vários fazendo ao mesmo tempo, para que não tenha desordem. O apóstolo Paulo começa a apresentar um padrão, para que o uso do dom consiga alcançar aquilo que, porque Deus confiou à igreja, que é o que? Edificação do corpo. Se não há equilíbrio e entendimento, não há edificação. E se não há edificação do corpo, provavelmente o uso desses dons, ou você é imaturo, ou você está se movendo pelas emoções. Você não está sendo espiritual, você está sendo emocional. E normalmente indivíduos emocionais são o que? Reativos. Eles veem uma cena e reagem àquela cena. E aí você descobre a origem das profetadas. São só ações reativas. Estou sabendo que o Ivan brigou com a Maiara. Recanterê. Ivan, você brigou com a sua mulher. E Deus mandou você não brigar com ela, porque ela é a rosa de Saron, ela é o vaso mais frágil, e Deus vai te cobrar. Mas eu sou amiga da mulher dele, e ela mais ou menos deixou escapar, e eu saí profetizando, porque eu fiquei furioso com esse cara, me deu uma raiva santa. Não, se foi raiva já não é santa. E eu me movi pelas minhas emoções. Você começa a notar que o comportamento maduro de um homem de Deus é diferente. Um exemplo, se alguém te ataca, qual é a atitude do cristão? Nem responda, Provérbios já ensina. Deixa. Esse é um barulho que não vai chegar no teu ouvido, nem vai chegar no teu coração. Esquece, deixa passar. Não permita que o processo se torne indigesto porque você é imaturo. Aceite o processo para que você amadureça e cumpra aquilo que você foi chamado a fazer e viver. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Eu estou pegando frações do texto, mas a gente está falando sobre o uso dos dons, amém? Até porque a carta de 1 Coríntios praticamente trata tudo disso. Quando você vê as exortações do apóstolo Paulo, ele fala: não seja ignorante. A letra mata, o espírito vivifica. Se você disser isso para mim nessa igreja, eu falei, senta aqui, você não leu a Bíblia, você não sabe nem o que está falando. O Espírito trouxe vida, eu não preciso conhecimento. Provavelmente você vai entregar um monte de profecia fajuta, sem Deus, sem Bíblia, sem fundamento, depois vai falar que foi Deus que mandou. Porque é fácil falar, foi Deus que mandou. Eu tive um sonho, foi Deus que deu, mas não tem nem pé nem cabeça. Não existe nada que não tenha pé nem cabeça. Deus é ordem, desordem, o caos é presente no conhecimento do inferno, que usa de vãs sutilezas, de sofismas. Deus é claro, Ele não é subjetivo, Ele é direto. Arthur pede Maria Teresa em casamento, pedi, Maria Teresa aceita o Arthur em casamento, aceitou. Arthur e Maria Teresa se casam, Arthur e Maria Teresa têm 2 filhos, Arthur e Maria Teresa se tornam pastores, Arthur e Maria Teresa vão para Caraguá, já são 11 anos ministrando uma igreja. Arthur e Maria Teresa passam por desafios, sofrem, mas lutam, continuam, porque entendem o propósito de Deus na vida dos dois.
Por quê? Porque a gente é perfeito? Não, porque a gente entende aquilo que Deus nos entregou. Vamos seguir o jogo. Não deu ainda o apito final do juiz, segue a partida. Você começa a perceber que o fruto do que vem ou provém de Deus é maduro, equilibrado e prospera. Deus te deu dom, querido? Agora vamos entrar no âmbito pessoal. Deu, se você não sabe, Ele deu. E se você ainda não manifestou, você já os tem mesmo antes de existir. Eles já fazem parte da sua composição, porque Deus faz as coisas dentro da sua presciência, conhecimento completo de todos os eventos futuros. Você já tem, exatamente como Jeremias, antes de existir já possuía dons. Você já é maduro? Não, pastor, mas eu estou há muito tempo na igreja. Você pode passar uma vida numa igreja e ser um cristão imaturo e ainda correr risco de ir para o inferno. Pastor, mas eu não bebo, não fumo, não faço nada de errado. A questão não é o erro. O jovem rico não fazia um monte. Em tese, dentro da regra judaica, ele até era um bom homem e poderia ir para o céu. Mas ali você vê um risco potencial, quando lhe é pedido para vender tudo aquilo que tem e segui-lo. Aí você vê que a única coisa que ele não estava disposto a fazer é abandonar a própria vida ou o orgulho de ser espiritual ou santo segundo a sua própria imagem. Exatamente a crítica que Paulo faz aos coríntios que saíam orando em línguas, manifestando os dons de forma arbitrária. Entender isso, querido, vai enriquecer a nossa igreja assustadoramente, amém ou não? Vai nos mover para um patamar espiritual novo, vai nos colocar em uma outra posição, no aspecto de frutificação e desenvolvimento, porque essa é a missão. Eu quero que você chegue aqui acabado, eu vou te ajudar a se tornar o homem e a mulher que Deus te chamou para ser, mas antes de tudo, você precisa saber, minha ocupação e preocupação principal é te lapidar e te preparar para cumprir o teu chamado, porque como pastor, Deus não vai falar apenas aí quantos você salvou, porque eu não salvo ninguém, Ele vai perguntar quanto você se treinou para o cumprimento da obra e do chamado, é isso que Ele vai me perguntar. Quantas pessoas você capacitou para ser um instrumento poderoso na terra? Quantas pessoas você lapidou? Você treinou líderes para liderar? Você treinou uma equipe para poder lapidar o maior número de pessoas possível? Para que essas pessoas pudessem levar a mensagem em um lugar mais distante do mundo? Para que eles pudessem, em alguns casos, serem profetas para as nações, profetas domésticos, bons anfitriões, hospitaleiros, ou nas diferentes manifestações dos dons, maduros para usar, para executá-los, e principalmente responsáveis para assumir o compromisso em relação a eles. Senhor, fiz o que o Senhor me pediu, mas nessa hora eu esqueci de mandar a mensagem de feliz aniversário, de cumprimentar na hora que passou na porta. Fica tranquilo, filho, pode ter certeza, eu não quero nem falar, porque eu faço isso direto, que eu esqueço mesmo, nem falar advogando em causa própria, mas Deus não vai perguntar. Ai, pastor, é muito frio, ele não mandou uma mensagem no dia do meu aniversário. Não é por mal, porque talvez eu estava lapidando uma pessoa naquele dia lá e eu esqueci, me perdoa. O pastor nem curtiu a curtida que eu dei no post dele no Instagram, não curti, querido. Nem respondeu a mensagem que eu mandei no WhatsApp, porque eu não consegui. Eu vou na seleção de prioridades, é igual UPA, pulseira verde, pulseira vermelha, pulseira não sei o que, eu vou vendo, e no caso de risco de morte, eu vou nos riscos de morte, aí eu vou eliminando, e aí quem é pulseira verde, um enfermeiro, um diácono, um presbítero, vai lá, não vai nos pulseira verde lá, provavelmente é uma gripe, uma virose, vamos tomar bastante água, hidratar, e tomar algum remedinho lá para segurar as coisas da flora intestinal, e vida que segue. Eu vou cuidar do cara lá que está quase morrendo com a perna com fratura exposta, o coração saindo pela boca, eu vou lá e vou resolver esse problema, porque depois a gente vai lapidar ele, eu passo para vocês, vocês continuam o trampo e a gente vai cumprir o chamado, amém, queridos? Eu não quero ser um homem frio, vocês sabem que eu não sou, mas eu quero que vocês entendam a natureza da igreja e o seu papel principal, e entendendo isso, o seu papel como indivíduo quanto ao uso dos dons que Deus te deu. Estamos juntos, amém ou não? Não concordo, pastor? Então tá bom, que você pode ter o seu direito. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 10, eu gostaria que a galera do louvor entrasse aqui, já. Estão prontos para profetizar aí hoje, hein? Sem ter que querer baixar, não é nada? Amém, então.
1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte, vamos ler junto, queridos, amém? Olha o que diz o texto, 1, 2, 3 e já. Quem que vai administrar? Essa administração diz respeito à aplicação. Cada um aplique o dom aos outros, sua comunidade local ou para onde Deus te enviar, como você recebeu. Você não recebeu de forma santa? Use o seu dom de forma santa. Não é minha responsabilidade. Não é nem de Deus, agora é sua. Você acha que Deus ele tem que falar, Arthur, vai lá e prega hoje, quarta-feira, prega hoje domingo, prega hoje sábado, vai na quinta-feira atender o povo? Não, eu acordo sabendo que quinta-feira eu tenho que acordar, vim atendê-los, quarta-feira eu tenho que pregar, domingo, às vezes eu prego de manhã à noite, ou às vezes só à noite. Você vai dar um estudo bíblico, vou fazer uma reunião, eu já sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho é que manifestar o dom, e me manter queimando, para que o dom seja aprimorado, lapidado, não o dom, porque ele já é perfeito, eu que sou imperfeito, me mostre cada vez mais capaz de administrar o dom, dentro da natureza perfeita do dom que me foi confiado. Então eu tenho que parar de dizer, eu não estou bem hoje. Você sabe quantas vezes eu já vim pregar destruído, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente? Vocês não têm ideia, porque eu entrei, preguei e fui embora, vocês nem souberam. Vim aconselhá-los arrasado, principalmente na época do burnout, quando eu tive. Eu sentava ali, querendo ir embora para minha casa, mas eu sentava na cadeira porque eu tinha que atendê-los, não como uma obrigação, era a minha missão, o meu chamado, parte da minha vocação pastoral. Eu conversava, orava, ensinava, ouvia as suas dores, ficava das 4 horas até as 10, 11 horas, depois ia para minha casa. Às vezes ia tomar um banho e chorava, para minha esposa não ver, tomando banho sozinho. Amém, Senhor. Mais um dia, glória a Deus, cumpri. E sabe o que eu descobri? Que todos os homens de Deus, principalmente os envolvidos no tema que eu me atraio, que é avivamento, sofreram profundamente nas suas emoções. Mas nenhum deles abandonou o chamado porque as suas emoções estavam feridas, ou porque tinham dores, porque eles entendiam o propósito, entendiam suas vocações e o seu papel dentro do reino. Eles não disseram, fui traído, então deixarei de pregar. Eles faziam o quê? Darei a chance de ser traído novamente, recebendo mais gente que entra na igreja, que diz que te ama e depois simplesmente fala, tchau, você não serviu para mim. Mas daí no meu coração vem a outra certeza, não sirvo a pessoas, sirvo a Deus. Não estou aqui para satisfazer ambições naturais, estou aqui para cumprir o meu destino em Deus. E o dom e o chamado dá destino. Pastor, mas isso não é muito impessoal? Não. A Bíblia pede e afirma que um bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Deixando claro, esse bom pastor é Jesus. Só para que vocês saibam. Mas seguindo esse exemplo, eu dou. No meu caso, atendo pessoas nos diferentes momentos, arrasado. Nunca deixei de atender ninguém. Preguei aquém da minha situação. Eu contei para vocês na época do burnout. Meu filho, quando eu ainda morava aqui atrás da igreja, eu pedia para o Heitor orar para mim. Filho, ora para mim. Papai do céu, abençoe meu papai e que ele fale com as ovelhas aquilo que o Senhor quer. Eu chorava, vinha aqui, pregava. Nossa, pastor, que palavra, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu mesmo estou ali para cumprir o meu papel. Porque por mim eu ficava em casa, abraçado com a minha esposa, chorando, até que aquela dor, se você já teve crises emocionais, até que aquela dor desaparecesse. Porque parece que é uma dor que está ali para sempre, vai te consumir, você vai entrar para dentro dela, dos avessos. Não, você vai pregar, vou, pastor, para de pregar, deixa a gente pregar no seu lugar, você já está pregando demais, você está aí tudo regaçado. Eu falei, vocês pregaram no meu lugar? Não, você tem que descansar. Vou descansar quando eu morrer. Eu não falei isso para vocês? Já falei, mas está errado. Por isso que agora eu tenho várias escalas e eu revezo. Porque por mim eu pregava de quarta, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, quarta, domingo de manhã de mulheres. Já avisei, faria isso, é a minha paixão.
mas eu entendo que eu não posso atrapalhar. Eu só não prego todos os cultos, até o de mulheres, porque eles também têm dom de profetizar, então eu não posso atrapalhar o chamado deles. Aí é a visão do pastor, mais como apóstolo, porque se eu pudesse, vai para arranjar uma igreja, precisa ir, abre a igreja, porque aqui quem prega sou eu. Mas eu sei que eu não posso fazer isso, são pessoas queridas, eu não posso abandoná-las desse jeito, chutar a bunda deles e mandar eles se virar. Aí eu aceitei que eu tenho que dar melhorada nas escalas, e glória a Deus pela pandemia que tem 3 horários de domingo, né? Porque eu ainda revezava nos cultos de domingo, domingo sim, domingo não, e pregava à noite, todos os cultos. Mas é porque eu tenho que ajudá-los, que é meu papel lapidá-los. Mas viria, feliz ou triste, virado, sem dormir a noite inteira, que aconteceu inúmeras vezes. Eu já cheguei aqui, eu não quero que vocês achem que eu sou carnal. Eu tive uma noite péssima, um dia péssimo. Cheguei aqui no culto, não sabia nada de nada. Pegava a minha Bíblia, começava a pregar assim, e Deus falava, eu chorava. Eu mesmo pregar para mim mesmo, não era legal. E aí, nossa pastor, que palavra, me dá seu esboço. E que esboço? Não escrevi. Eu subi lá, eu sabia que eu tinha que pregar, e eu fiquei lá parado, lá com o microfone na mão, e Deus foi falando, sei lá, eu fui falando o que aconteceu, eu não sei direito, sei o que aconteceu, você está aqui chorando, dando glória a Deus, falou que Deus falou com você, foi sobrenatural, amém. Pastor, mas isso não está certo. Quem falou? Quem falou? Ninguém. A Bíblia não diz como tem que ser um esboço, e nem como tem que se preparar o pregador. Ela só diz que a gente não pode deixar de pregar a tempo fora de tempo. Eu fui lá pregar. Pastor, mas você não estava espiritualmente bem? De forma alguma, eu estava emocionalmente mal, mas espiritualmente eu estava ótimo. Meu espírito estava aqui, ó, carne fraca, mas o espírito preparado. Não há inferno que se levante, que possa afetar meu espírito. Mas qualquer levante do inferno pode afetar a minha alma, a minha carne. Por isso que eu confio no meu espírito, revivido e recriado em Cristo, e não na minha carne, limitada, morta e infelizmente frágil. Carne fraca, espírito preparado, é o espírito que me move, a minha carne eu acalo, todas as vezes que eu deixo que o espírito grite. Eu estava emocionalmente ferido inúmeras vezes, me senti traído, fisicamente com câncer, eu não podia contar para vocês quando eu tive câncer, fiquei um bom tempo com essa verdade dentro de mim, sem contar para ninguém, e eu vim aqui pregar e orava para que vocês fossem curados. O cúmulo, não era cúmulo, eu cria que Deus pode curar, tanto a mim quanto a vocês, mas você nem foi curado. Mas isso não afetou a minha crença de que Deus pode curar todas as enfermidades. O meu espírito está preparado, mesmo que a minha carne seja fraca. Aquele que escolhe operar pelos dons tem que pensar assim. Aquele que escolhe servir a Deus tem que pensar assim. Eu peço para que os presbíteros hoje, até as mulheres que puderem, se não tiver com as crianças, querido, se você tem dons e você entende que você por alguma razão está aí estagnado, você vai levantar sua mão no seu lugar e eles vão orar por vocês, amém? A gente vai se levantar enquanto a gente canta uma canção, você fica de pé, levanta sua mão, deixa um dos presbíteros ou as presbíteras também orarem por vocês, de acordo com aquilo que Deus quiser. Eles vão profetizar aí, se vira, né? No bom sentido, deixa Deus usar vocês, e deixem vocês serem atingidos por aquilo que Deus tem para manifestar, porque hoje é uma noite de despertamento, uma noite de ativação. Vamos apertar o play, vamos parar de resistir ao Espírito, ou de alguma forma extinguir o Espírito, vamos ser aquilo que Deus nos chamou. Mas eu acho, para de achar, é a sua carne falando. Quem é espiritual se move pela certeza daquilo que Deus deu, e não nas conjecturas da alma e do corpo humano. Vamos revisar essa compreensão de mundo e entender como funcionam as coisas. Você podia estar aí de olho fechado ou de olho aberto orando em línguas. Há quanto tempo você não ora em línguas? Eu não sinto mais, pastor, vontade de orar em línguas. Eu não tenho vontade de orar em línguas, eu oro em línguas. Vontade eu tenho de tomar sorvete, comer pizza, um risoto que eu amo. Mas de orar em línguas eu oro, é um dom, é meu. O risoto não é meu, só quando eu faço um bom risoto, particularmente. Orar em línguas Deus me deu, está em mim, eu posso orar em línguas agora.
Eu posso profetizar agora. Pastor, olha o que você está falando, vai que você profetiza heresia. Eu tenho convicção que eu posso profetizar agora. Não muda a minha visão. É dom, Ele me deu. Acabou, eu estou profetizando até agora. Faz 1h40. Vocês sabem que eu gosto de profetizar. Prego 2 horas direto, que agora que eu não estou pregando tanto. De boa. Porque eu tenho certeza daquilo que se move em mim. E o dom que Ele me deu e o chamado que me foi confiado. Pastor, você tornou muito prático aquilo que é sobrenatural. Jesus era complicado, querido? Por que você complica então? Ele era prático, simples. Ivan, me segue, você vai se tornar pescador de homens. Mas como é que é ser pescador de homens? Sabe, me segue aí. Jesus falou isso para Pedro, e pronto, Pedro foi lá e pescou vários. Pedro se apresentava como apóstolo, como servo, como todos os apóstolos, como apóstolo e evangelista, sabia? Ele se autonomina com 2 ministérios, o apostólico e o evangelístico. Até para entender que o apóstolo, ele não tem todos os dons ali dentro, ele é um dos 5 ministérios, que é uma compreensão meio que exclusivista, que eu não concordo muito no aspecto do ministério apostólico. O apóstolo Pedro, ele era apóstolo e evangelista, e pronto. E Jesus falou que ele era o quê? Que ele seria? Pescador de... Não é que deu certo? Ele simplesmente se moveu pelo dom, cortou uma orelha ou outra ali no caminho, mas ele aprendeu, amadureceu, traiu Jesus, mas ele amadureceu. Ele é o mesmo que falou: não tem ouro nem prata, levanta-te e anda. Você começa a perceber o que a maturidade produz, amém, querido? E eu quero que vocês saiam daqui maduros, eu quero que vocês saiam daqui ativados no Espírito, amém? Fique de pé no nome de Jesus, todos aplaudam o Senhor.